torcedores, estamos mais uma vez aqui com o Dia de Copa. Vamos falar sobre o Mundial do Catar. Chegamos à terceira rodada, primeiro dia da terceira rodada, definição dos primeiros confrontos para as oitavas de final. Hoje temos também notícias sobre a seleção brasileira, um assunto preocupante para Tite, que está organizando a equipe para a terceira partida, jogo da sexta-feira contra Camarões. Mas vamos começar pelos jogos. Primeiro confronto entre a equipe da Holanda, que bateu 2-0 no Catar. O Catar, anfitrião péssimo, pior da história, não só pela questão de todas as polêmicas envolvendo o país, mas esse time do Catar é muito fraco, muito desorganizado, um projeto de mais de uma década para poder criar essa proposta, né? Um time para representar esse país, o país que representa, aliás, toda uma questão financeira, um projeto bilionário, mas olha o que nós vimos nos 3 jogos, os donos da casa não vão deixar saudades em ninguém, acho que inclusive no próprio torcedor do Catar. Mas vamos lá, Holanda, vitória, 2-0, ficou com o primeiro lugar do grupo, mais uma Holanda bem aquém do que nós estamos acostumados a ver, né? Esse time que lá atrás, nos anos 70, foi chamado de laranja mecânica, teve uma boa fase também nos anos 80, grandes jogadores, anos 90 e agora, até mesmo na última década, né? Uma boa equipe, chegou a uma final em 2010, a uma semifinal em 2014, mas olha, time que tem representado a equipe da Holanda, não por nomes, mas na qualidade de futebol, bem fraco, sem criatividade. Essa Holanda que venceu hoje 2-0, né, um gol do Frank de Jong e também do Gakpo. Aliás, Gakpo, esse é o destaque positivo, né? 3 jogos, 3 gols, jovem jogador aí representando bem os holandeses. É um time que tem alguns bons nomes, né? Memphis Depay, jogador, o atacante da equipe do Barcelona. A gente tem o Van Dijk também, mas time muito sem a criatividade. O técnico Louis van Gaal, veteraníssimo, né, nessa seleção da Holanda. Aliás, é a terceira passagem dele pela Holanda. Desta vez não está conseguindo imprimir o ritmo que ele. A gente sabe que o Van Gaal é um técnico que pega pesado, pede muito, cobra bastante, mas olha, o seu time não está entregando. Mas a Holanda classificou e nesse mesmo grupo o Senegal bateu a equipe do Equador, ficou com a vaga, né, a equipe de Senegal, apesar de não ter Mané, mas o Senegal vem fazendo uma boa campanha, perdeu para a própria Holanda na primeira partida, mas foi um jogo bem parelho, inclusive o Senegal teve chance de vencer, mas aí depois acabou tendo 2 vitórias e desta vez despachou a equipe do Equador, né? Os sul-americanos venceram o primeiro jogo, né, na abertura do campeonato contra o próprio fraco Catar, mas depois o Equador não conseguiu manter o ritmo e essa derrota de hoje tira a equipe equatoriana do Mundial. Senegal fica com a vaga. Vamos falar do outro grupo, porque daí a gente vai ter o confronto, né? Os confrontos para as oitavas de final. No grupo dos Estados Unidos, no grupo da Inglaterra, essas 2 equipes que ficaram com a vaga, os norte-americanos acabaram de garantir essa vaga ao bater o Irã por 1-0, o gol do Pulisic. Aliás, Pulisic é um dos destaques da jovem equipe dos Estados Unidos, mas que saiu de campo contundido, já preocupa a equipe dos Estados Unidos para as oitavas de final. No time do Irã, infelizmente, o Irã começou tomando uma goleada da equipe da Inglaterra, né, da seleção inglesa, e o Irã teve um respiro ao bater o País de Gales por 2-0, mas a partida de hoje mostrou que não tinha condições, não que os Estados Unidos tem lá uma grande organização de equipe, é uma equipe boa os americanos, mas o Irã mostrou muita fraqueza, esperava um pouquinho mais aí também do time iraniano. Voltando a falar dos Estados Unidos, time jovem, né? Talvez, a gente já disse até aqui no dia de Copa, talvez não seja um time para essa Copa do Mundo, mas sim para a próxima. Lembrando, os Estados Unidos é um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, ao lado de México e do Canadá, e quem sabe em casa pode ter uma boa participação. Mas enquanto isso, classificados, eles se classificaram e tem, como eu estava dizendo, um time jovem, né? O Serginho Dest, que é uma das promessas aí do Barcelona, já faz parte da seleção norte-americana. Também temos o Timothy Weah, jovem jogador, aliás, filho de George Weah, né, aquele craque dos anos 90, recebeu o prêmio FIFA, né, jogava pela equipe do Milan. O Weah, que é da Libéria, nunca disputou uma Copa do Mundo, apesar de ter vencido o prêmio de melhor jogador do mundo, nunca disputou porque sua seleção não tinha um conjunto que conseguiu classificação à Copa do Mundo dos anos 90, né? Talvez faria uma boa Copa em 98, por exemplo, mas não teve essa oportunidade. O filho jogando para os Estados Unidos faz sua estreia, faz uma boa estreia, e os Estados Unidos têm chance aí, talvez, não acredito nessa, mas talvez na próxima Copa do Mundo, de fazer um bom papel, como eu estava dizendo, jogando em casa.
Na outra partida, aí o confronto britânico, né? A Inglaterra venceu o País de Gales 3-0 com facilidade no segundo tempo. Teve um primeiro tempo um pouco mais modesto, um pouco mais travado, mas no segundo tempo desandou, né? Um gol do Phil Foden, que é um ótimo jogador do Manchester City, e também 2 gols aí de Rashford. Aliás, Rashford tem dado uma virada, principalmente em sua participação pela seleção brasileira. A gente lembra que ele foi pela seleção inglesa, né? A gente lembra que ele foi um dos jogadores muito criticados na final da última Eurocopa, quando perdeu penalidades na disputa contra a Itália. Aliás, teve até mesmo atos racistas naquela final da Eurocopa, e a Inglaterra pode contar aí com o Rashford fazendo mais uma boa partida pela Copa do Mundo, dessa vez 2 gols. Além do Phil Foden e do Rashford, a gente tem nessa equipe inglesa alguns nomes que eu acho importante te listar para mostrar que a Inglaterra não é primeira linha para mim, mas vem para fazer uma boa Copa do Mundo, né? Além do Phil Foden e do Rashford, a gente tem o Bellingham, um primeiro partida muito boa do jovem jogador inglês, né? Compõe bem esse grupo. A gente tem, lógico, Sterling, Harry Kane, o próprio Saka, o Phil Foden, como já havia dito aqui, né? O Grealish. E é um bom time essa equipe da Inglaterra, do Southgate, técnico inglês, sabe armar essa equipe. De novo, não é a primeira linha, mas pode ir longe nessa competição. Pode bater aí, quem sabe, uma semifinal, não me surpreenderia. A Inglaterra aqui agora, né, definido esses primeiros confrontos das oitavas de final, a Inglaterra enfrenta a equipe de Senegal e Holanda encara os Estados Unidos. Holanda e Estados Unidos, sábado, meio-dia. Inglaterra e Senegal no domingo, às 4 da tarde. Para encerrar, informações sobre a seleção brasileira. Informação rapidinho aqui, não é boa. O lateral esquerdo, Alexandre, sentiu uma lesão no quadril ainda na partida de ontem, né? A seleção brasileira venceu a Suíça por 1-0. O Alexandre foi um dos substituídos, né? Ele deu lugar ao Alex Telles porque havia sentido e acabou aí confirmando uma lesão, fica de fora do confronto contra a equipe de Camarões. Então, certezas do Brasil para Camarões. Não terá Neymar, não terá Danilo, continuam fora, e o próprio Alexandre agora com essa lesão. Tudo vai ser analisado ainda pela equipe médica para saber quando pode retornar o lateral esquerdo. Alex Telles entrou bem ontem, tá? E vai ter uma oportunidade de mostrar que veio no Catar. Aliás, a expectativa é que o Tite faça outras mudanças, utilize mais jogadores, faça o elenco girar, né? Dessa vez a Copa do Mundo tem 26 jogadores por seleção, então tem muito mais gente para girar, e o Tite tem um bom banco de reservas. Aliás, tem sido destaque na imprensa, não só na brasileira, mas na imprensa pelo mundo, o elenco como um todo que o Tite tem em mãos, tem que fazer valer desse elenco. Muito bem, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta com mais informações da Copa do Mundo, né? Lembrando, você nos acompanha pelo YouTube, Facebook, Instagram e, claro, no Spotify em áudio. E a gente espera a sua participação, a gente espera você comentando, curtindo, compartilhando, tocando o sininho no YouTube para receber as nossas notificações. Até mais!